8 efeitos da palavra de Deus. Produz fé, é a semente do novo nascimento, é alimento espiritual, produz iluminação mental, proporciona cura física, torna possível a vitória sobre o pecado e Satanás, proporciona limpeza e santidade e é um espelho espiritual. Esta noite vamos proclamar o Salmo 19, os versículos do 12 ao 14, que são os últimos 3 versículos do Salmo. Estas palavras são uma oração de Davi, são uma oração que nós mesmos temos feito há vários anos, e ficamos bastante surpresos com algumas das respostas. Porque começa com: quem pode compreender os seus erros? Limpa-me de falhas secretas. E olho para trás e fico surpreso com a quantidade de falhas secretas em mim, que Deus trouxe à luz desde que começamos a orar assim. Então, oraremos até o fim e convidaremos você a se juntar a nós na oração do último versículo. Quem pode entender seus erros? Limpa-me de falhas secretas. Afasta também o seu servo dos pecados presunçosos, e não deixe que eles tenham domínio sobre mim. Então serei irrepreensível e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis aos teus olhos, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Tudo bem, agora vamos fazer com que você se junte a nós no último versículo. Tudo bem? Agora isso é uma oração. Não ore se você não for sincero, porque Deus acreditará em sua palavra. Agora diremos as palavras frase por frase e você as dirá depois de nós, tudo bem? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis aos teus olhos, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Agora vamos deixar você dizer isso mais uma vez, desta vez junto conosco. Tudo bem? Você está pronto? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis aos teus olhos, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Deus o abençoe. Agora vamos voltar ao tema dessa sessão desta noite, que é a autoridade e o poder da palavra de Deus. Na minha sessão anterior, eu indiquei para vocês, existem 2 maneiras diferentes pelas quais o título A Palavra de Deus é aplicada. É aplicada à Bíblia e é aplicada a Jesus Cristo. Cada uma delas é chamada de Palavra de Deus. E isto revela o fato de que existe uma identidade completa entre Jesus e a Bíblia. A Bíblia é a palavra escrita de Deus, Jesus é a palavra pessoal de Deus. E se realmente quisermos estar corretamente relacionados com Jesus, temos que estar corretamente relacionados com a Bíblia. Não podemos estar corretamente relacionados com Jesus, mas erroneamente relacionados com a Bíblia. Portanto, esta noite quero abordar este tema, que é obviamente de grande importância, a autoridade e o poder da palavra de Deus. Para começar com a questão da autoridade, se você parar e considerar, perceberá que a palavra autoridade vem diretamente da palavra autor. Em outras palavras, a autoridade de qualquer obra é a autoridade do autor. É o autor quem dá autoridade a tudo o que produz. Então precisamos saber quem é o autor da Bíblia. Quem é o autor das Escrituras? A Bíblia responde claramente a esta pergunta. Em 2 Timóteo 3, versículo 16, ela diz: toda a Escritura é inspirada por Deus
e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente equipado para todo bom trabalho. Portanto, se você deseja estar completo e totalmente equipado para toda boa obra, a fonte de tudo isso são as Escrituras. E Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra grega é inspirada por Deus. E a palavra para respiração e a palavra para espírito são idênticas. Então isso significa que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito de Deus. Em outras palavras, a autoridade por trás de toda a Escritura é a autoridade do Espírito Santo. Ele é, em última análise, o autor. Ele usou muitos canais e instrumentos diferentes, mas por trás de todos eles está a autoridade do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Portanto, quando confrontamos as Escrituras, confrontamos a autoridade do próprio Deus. Agora diz que toda a Escritura é inspirada, e não algumas. Algumas pessoas eliminariam as passagens que consideram inspiradas daquelas que são consideradas realmente autorizadas. Mas isso não está de acordo com as Escrituras, porque o próprio Espírito Santo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e toda a Escritura é proveitosa. Em outras palavras, não há livros que você possa deixar de fora e dizer que não são importantes. Livros como Esdras e Neemias são muito importantes. O Cântico dos Cânticos é muito importante. O profeta Naum é muito importante. Não se concentre apenas em algumas passagens bem conhecidas das Escrituras e pense que elas são tudo o que importa, porque isso não é correto. E se você quiser estar equipado, você tem que estar equipado por toda a Escritura. E isso levará muitos anos, mas é progressivo. Você pode progredir cada vez mais enquanto medita, estuda e aplica a palavra de Deus. E lembre-se que Jesus disse que construir sobre o seu fundamento é ouvir e praticar a palavra de Deus. Não apenas ouvir, mas ouvir e praticar. E então, no que diz respeito à interpretação das Escrituras, existe apenas um intérprete autorizado. E esse é o autor. Por aí, em algum lugar, você pode encontrar vários livros com meu nome, eu sou o autor. Se você não tem certeza do que eles querem dizer, sou a melhor pessoa para consultar, porque sei o que quero dizer. Posso não ter dito isso tão claramente quanto deveria, mas sei o que quis dizer. E se você quiser saber o que significa qualquer passagem das Escrituras, consulte o autor. Ele é o único que está autorizado a interpretar as Escrituras. Pedro diz em 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de qualquer interpretação humana, nenhum indivíduo pode dizer: bem, eu sei, isso é o que significa. O único que está autorizado a interpretar é o Espírito Santo. E então ele continua: pois a profecia nunca veio pela vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram, quando foram movidos ou movidos pelo Espírito Santo. Novamente, Pedro aponta o que Paulo apontou. A autoridade por trás das Escrituras, a fonte de inspiração, é o Espírito Santo. Agora você pode dizer, e com muita razão, mas os homens que escreveram a Bíblia foram, em muitos casos, muito fracos, falíveis, e a Bíblia ainda registra muitos dos seus pecados. Acho que é uma marca da exatidão da Bíblia, o fato de ela registrar os pecados das pessoas que a escreveram. Muitas pessoas hoje silenciariam seus pecados e não os exporiam, e tentariam se apresentar como infalíveis. Nenhum autor da Bíblia faz isso. Mesmo Davi, que foi o autor da maioria dos salmos, seus pecados graves estão registrados para todos lerem. Então, como pode a Bíblia ser infalível? Se as pessoas que as escreveram eram falíveis, há uma bela resposta dada a essa pergunta no Salmo 12. Versículo 6, um versículo simples. Salmo 12, 6.
As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Essa é uma pequena imagem de como as pessoas costumavam purificar o metal. Eles construíam uma fornalha de barro, acendiam nela um fogo e depois colocavam o metal ali para ser purificado. Então você tem 3 coisas nessa imagem. Você tem a fornalha de barro, que é o instrumento humano, apenas barro. Você tem o fogo, que é o Espírito Santo, que purifica a prata, que é a mensagem. Isso nos diz como homens e mulheres falíveis podem ser canais para produzir uma palavra de Deus inspirada e autorizada. Deixe-me dizer isso de novo. O barro é o vaso humano, o fogo é o Espírito Santo, a prata purificada 7 vezes, absolutamente pura, é a mensagem de Deus. E o número 7 na Bíblia nos liga a 2 coisas: o Espírito Santo e a perfeição. E a perfeição é pelo Espírito Santo. Assim a Bíblia, embora tenha vindo através de vasos de barros e homens e mulheres fracos e falíveis e pecadores, foi purificada 7 vezes pelo fogo do Espírito Santo. É totalmente confiável. Agora precisamos considerar a atitude do próprio Jesus em relação à Bíblia, porque para nós que somos seus discípulos, ele é o modelo. Como ele se relacionou com a Bíblia? Bem, olhamos uma escritura nesta manhã, mas vamos olhar novamente em João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 35, não precisamos olhar os outros versículos, apenas este. João 10, 35. Jesus disse, e é no contexto de uma discussão com os líderes judeus, você não precisa entrar nisso. Se aquele que é Deus o chamou de deuses a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada. E eu mencionei esta manhã, mas direi novamente, ali Jesus dá a Bíblia, os 2 títulos que seus seguidores mais usaram desde então, a palavra de Deus e as Escrituras. Quando diz que a Bíblia é a palavra de Deus, significa que ela procede de Deus. Não procedeu do homem, veio do céu, de Deus. E quando diz a Escritura, significa aquilo que foi registrado por escrito. Deus disse muitas coisas que não estão registradas por escrito, mas aquelas que são registradas nas Escrituras, na Bíblia, são registradas para nosso benefício especial. Elas contêm todas as coisas que podemos saber para a nossa salvação. Então essa foi a atitude de Jesus resumida naquela frase, que vimos esta manhã, mas será bom repeti-la. A Escritura não pode ser quebrada. Nada pode expressar a autoridade das Escrituras de forma mais completa do que esta simples frase. Ela não pode ser quebrada. Gostaria de convidá-los a fazer novamente esta noite o que fizemos esta manhã. Repita essas palavras comigo. A Escritura não pode ser quebrada. Diga mais uma vez, a Escritura não pode ser quebrada. E agora lembre-se, Deus responsabiliza você pelo que você disse, porque Ele espera que você aceite a autoridade das Escrituras em todas as áreas da sua vida. Agora vamos ver como o próprio Jesus usou as Escrituras. E aqui novamente ele é um padrão. Voltaremos para Mateus, o capítulo 4, e veremos algo que aconteceu quando Jesus estava no deserto, sendo tentado por Satanás. Mateus capítulo 4, mas precisamos começar no final do capítulo 3. O capítulo 3, no final, registra como Jesus foi batizado por João Batista no Jordão. E quando ele saiu da água, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, desceu sobre ele como uma pomba e permaneceu sobre ele. Observe isso, é importante, o Espírito Santo permaneceu sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre alguns de nós em vários momentos, mas nem sempre permaneceu sobre nós, porque dissemos e fizemos coisas nas quais ele não poderia permanecer. Mas Jesus nunca disse ou fez nada que entristecesse o Espírito Santo ou fizesse com que ele saísse dele. E então uma voz veio do céu, a voz de Deus Pai.
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora você pode pensar, e eu posso pensar, bem, depois disso Jesus teria uma vida muito fácil. Ele teve o endosso do Pai, e do Espírito Santo e do profeta João Batista. Mas não é assim. A próxima coisa que aconteceu foi: ele se encontrou no deserto jejuando por 40 dias e sendo tentado por Satanás. E então, por favor, não imagine que a bênção de Deus sempre tornará a vida mais fácil para você. Na verdade, em certo sentido, pode tornar a vida mais difícil. Porque Satanás se opõe muito mais fortemente àqueles a quem Deus ungiu. E no Evangelho de Lucas, não vamos voltar aí. Diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Mas ao final de 40 dias, ele saiu no poder do Espírito Santo. Existem duas coisas diferentes. Uma coisa é ser guiado pelo Espírito Santo, outra é mover-se e operar no poder do Espírito Santo. E Jesus não fez isso até que teve seu conflito com Satanás e venceu. E de uma forma ou de outra, isso se aplicará a cada um de nós. Teremos que vencer a tentação e a oposição para podermos mover-nos no poder do Espírito Santo. Agora, quando o tentador veio até ele, em Mateus capítulo 4, Satanás, a primeira coisa que ele o tentou a fazer foi duvidar. Essa é quase sempre a abordagem inicial de Satanás. Ele não negará imediatamente a palavra de Deus, ele a questionará. Ele fará com que você duvide disso. Isso funcionou tantas vezes na história da igreja que ele nunca teve que encontrar outra tática, porque sempre parece funcionar. Mas não deixe isso funcionar com você. Então você percebe a primeira coisa que Satanás disse a Jesus, no capítulo 4 de Mateus, versículo 3, agora quando o tentador se aproximou dele, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Agora Deus tinha acabado de falar do céu e disse: este é meu filho amado. Mas Satanás estava desafiando-o a duvidar do que ouvira de Deus. Se você é o Filho de Deus, faça algo para provar isso. Faça dessas pedras pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aliás, é interessante que todas as três respostas que Jesus deu a Satanás foram tiradas de um único livro, o livro de Deuteronômio. E é interessante também que nem Jesus nem o diabo jamais questionaram a autoridade do livro de Deuteronômio. Então, por que perder tempo fazendo isso? Então foi assim que Jesus lidou com a tentação. Muito, muito importante. Ele lidou com a tentação enfrentando-a com base na palavra escrita de Deus. Está escrito. Não pense que você é esperto o suficiente para discutir com o diabo. Ele é muito mais esperto do que você. Ele está neste negócio, nesse mundo há muito, muito tempo. Não tente convencê-lo com seus argumentos. Enfrente-o com as Escrituras. Cada vez que Jesus foi tentado, isto foi o que ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. E sempre que Jesus dizia isso, Satanás mudava de assunto. Ele sabia que não tinha resposta para as Escrituras. Portanto, não fique tentado a tentar vencer Satanás com sua filosofia ou com sua teologia. Apenas responda-lhe com a palavra escrita de Deus. Você vê que Jesus não cometeu o erro que Eva cometeu. Se você voltar ao início da história da humanidade, em Gênesis capítulo 3, nos primeiros versículos diz: ora, a serpente, que era Satanás em forma corporal, era mais astuta do que qualquer animal do campo que o Senhor tinha feito. E ele disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? O que ele a tentou fazer primeiro? Duvidar, isso mesmo. E quando você duvida, o próximo passo é a descrença e o próximo passo é a desobediência. Lembre-se disso, não tenha dúvidas. Bem, Eva cometeu o erro de pensar que poderia enfrentar o diabo no nível dele, então ela lhe deu uma resposta. Bem, podemos comer de todas as árvores. Ela não queria reconhecer que havia quaisquer restrições, exceto a árvore, no meio do jardim, que é a árvore da vida. E a respeito disso ela disse: Deus disse, não tocarás nela, nem comerás dela para que não morras. E observe a resposta do diabo. A serpente disse à mulher:
Certamente não morrerás, é a isso que ele quer chegar. Ele começa questionando, mas continua negando. E se você estudar a história da igreja nos últimos 100 anos ou mais, descobrirá que onde quer que Satanás tenha persuadido, teólogos ou pregadores ou quem quer que seja, a questionar as Escrituras, ele sempre os levou ao ponto onde ele realmente nega. Não comece nesse negócio, não comece nesse caminho descendente e escorregadio. A Escritura é a autoridade de Deus, é a palavra de Deus, aceite-a. Viva de acordo com ela, responda ao diabo com a palavra. Ele não pode responder ou resistir à palavra escrita de Deus. Em Efésios 6:17, Paulo diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E você provavelmente sabe que existem duas palavras gregas para a palavra. Uma é logos e a outra é rema. Logos é o conselho total e eterno de Deus. Rema é uma palavra falada por Deus. E essa é a palavra usada em Efésios 6:17. Tomar a espada do Espírito, que é a rema. A palavra falada de Deus. E quando você encontrar o diabo, você tem que enfrentá-lo falando a palavra de Deus. A Bíblia não irá protegê-lo se estiver apenas na sua estante, ou mesmo se estiver na sua cabeceira da cama. Só funciona quando você a cita. Você tem que colocar na boca e dizer por si mesmo. E então se torna uma espada afiada e pontiaguda, da qual o diabo recua. Ele não tem resposta para isso. Agora vejamos também o que Jesus diz sobre a autoridade da palavra escrita de Deus. Você se lembra do que eu disse? A palavra escrita significa a palavra de Deus escrita. E Jesus disse em Mateus 5, versículo 17 e 18: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Essa era a maneira judaica de falar sobre o que chamamos do Antigo Testamento a lei e os profetas. E eu não vim para destruir, mas para cumprir. Pois em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, um jota ou um tio não passará de forma alguma da lei até que tudo seja cumprido. Agora, as palavras J e tio, J no grego moderno, é a menor letra do alfabeto hebraico. E um tio é apenas uma pequena curva colocada em uma carta por escrito para distingui-la de uma carta semelhante. Então, esses são os dois menores itens no texto escrito das Escrituras. E Jesus disse que nenhum deles jamais morrerá. Isto indica claramente que Jesus reconheceu a autoridade absoluta da palavra escrita de Deus. Ele não estava falando sobre a palavra falada de Deus naquele momento, porque as palavras J e tio só se aplicam ao que está escrito. Portanto, Jesus endossou absolutamente a autoridade total da palavra escrita de Deus. E então, um pouco mais adiante, ou bem perto do fim do seu ministério, em Mateus capítulo 22... ele estava lidando com os saduceus, que eram os liberais daquela época. O povo que não aceitava a autoridade de todas as Escrituras. Na verdade, eles aceitaram apenas a autoridade dos primeiros 5 livros, o Pentateuco. E eles estavam desafiando o ensino que haverá uma ressurreição dos mortos. E eles vieram a Jesus com uma pergunta inteligente, mas foi assim que Jesus lhes respondeu. Em Mateus 22, versículos 31 e 32. Mas a respeito da ressurreição dos mortos, não lestes o que da parte de Deus foi falado, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Observe como Jesus aplicou essa escritura. Essas palavras foram escritas por Moisés cerca de 14 séculos antes. Na verdade, foram palavras ditas pelo Senhor diretamente a Moisés. Mas Jesus não falou sobre eles como algo que foi dito a Moisés há 14 séculos. Isso é muito poderoso. Ele disse: você não leu o que Deus lhe falou? Você vê, a Escritura nunca está desatualizada. Não é apenas o registro da inteligência humana. É Deus. E mesmo que tenha sido escrito há 3.000 anos, ainda é Deus falando com você hoje. Essa é a autoridade das Escrituras como Jesus a entendeu. Agora precisamos considerar também
como a vida de Jesus cumpriu as Escrituras. Se você ler o Novo Testamento, descobrirá que, em 18 lugares diferentes, ele diz que algo aconteceu na vida de Jesus para que a Escritura pudesse ser cumprida. Em outras palavras, ele não apenas acreditou nas Escrituras, não apenas proclamou as Escrituras, mas também obedeceu às Escrituras. Toda a sua vida foi resultado das Escrituras. Você pode considerar vários aspectos de sua vida, mas consideraremos apenas 4. Seu nascimento, sua vida humana, sua morte e sua ressurreição. A respeito de todos esses, a Escritura diz que aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Jesus não poderia de forma alguma ter endossado mais fortemente a autoridade das Escrituras do que isso. Agora vamos nos voltar para o Novo Testamento. Qual é a autoridade por trás do Novo Testamento? Você ficará surpreso ao saber que é o mesmo que está por trás do Antigo Testamento. Vejamos 2 passagens em que Jesus falou aos seus discípulos. Em João capítulo 14, versículos 25 e 26. Jesus está se despedindo dos seus discípulos, ele os está preparando para o fato de que ele irá partir. E ele diz: estas coisas vos falei enquanto estava convosco. Mas o ajudador, o Espírito Santo, esse é o título do Espírito Santo. O ajudador, às vezes ele é chamado de Consolador. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele lhe ensinará todas as coisas e trará à sua lembrança todas as coisas que eu lhe disse. Portanto, a autoridade por trás dos escritos dos apóstolos é a autoridade do Espírito Santo. E Jesus disse que ele fará 2 coisas: tudo o que eu não te ensinei, ele te ensinará. E tudo o que eu disse que você possa ter esquecido, ele trará à sua lembrança. Portanto, o registro dos evangelhos não depende da memória humana, depende da verdade do Espírito Santo. E novamente em João 16, versículos do 12 ao 14. A mesma coisa é revelada. Jesus diz aos seus discípulos que ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não podem suportá-las agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, e deixe-me salientar que Jesus quebra as leis da gramática para enfatizar que o Espírito Santo não é uma coisa, ele é ele. Não posso entrar nisso porque é muito complicado, mas de acordo com a gramática grega, ele deveria ter dito isso. Ele não fez isso, ele disse que sim. Em outras palavras, por favor, entenda, o Espírito Santo não é apenas isso. Ele é ele. Ele é uma pessoa, você precisa se relacionar com ele como uma pessoa. Quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele irá guiá-lo em toda a verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, ele falará. E ele lhe dirá coisas que estão por vir. Então, novamente, Jesus diz: qualquer ensinamento que você precisa e ainda não recebeu, ele virá a você pelo Espírito Santo. Ele não falará de si mesmo ou de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, ele falará. E ele lhe dirá as coisas que estão por vir. E então, o próximo versículo: ele me glorificará, porque tomará do que é meu e vô-lo anunciará. E deixe-me salientar que essa é outra marca extremamente importante do Espírito Santo. Ele sempre glorifica Jesus. E se você alguma vez for confrontado por manifestações espirituais que não glorificam a Jesus, mas dão glória a um homem ou a alguma outra direção, pode ter certeza de que não é o Espírito Santo. Porque o ministério supremo do Espírito Santo é revelar e glorificar a Jesus. Essa é uma boa maneira de testar os espíritos. A Bíblia diz que devemos testar os espíritos. E você pode testar se algo vem do Espírito Santo. Um teste seguro é: isso glorificará Jesus. Do contrário, pode soar muito bem, pode soar muito espiritual, pode ser pronunciado em voz alta e retumbante, mas não vem do Espírito Santo. Porque ele não glorificará ninguém além de Jesus. E no momento em que as personalidades humanas começam a glorificar-se, o Espírito Santo diz: desculpe, mas tenho que partir. Você pode continuar, mas eu não estarei aqui. E é assim que muitos ministérios se perderam na memória viva.
minha memória viva que vai muito além da sua. Eu não poderia contar o número de ministérios que terminaram em ruína porque os homens tomaram a glória que o Espírito Santo só dará a Jesus. E quero dizer também que estou muito consciente disso. Estou continuamente me examinando, estou dando glória a Jesus? Ou estou tentando convencer as pessoas de que Derek Prince é alguém importante? Derek Prince é um pecador salvo pela graça de Deus. Agora vamos passar para um tema realmente interessante e importante, que é a natureza da palavra de Deus. Isto é muito interessante. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, temos uma espécie de análise da natureza da palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, você notará que é comparada novamente com a espada, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas, medulas, é um discernidor dos pensamentos e intenções do coração. Portanto, a palavra de Deus não está morta. Não são apenas marcas pretas em papel branco, não são apenas sons que saem da boca de um pregador. Está viva, ela é luz, está viva, e onde quer que chegue, traz vida. A palavra de Deus é viva e poderosa. Graças a Deus é poderosa e mais poderosa do que todas as mentiras que Satanás encheu o mundo. A palavra de Deus é a resposta definitiva. E então diz: penetrando até a divisão da alma e do espírito. Espírito, isso é muito interessante. Não devo me desviar disso. Mas a Bíblia revela que o homem é um ser trino: espírito, alma e corpo. Um ser trino criado à semelhança de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a única maneira de aprendermos a distinguir entre a alma e o espírito é a palavra de Deus. É o único instrumento afiado o suficiente para penetrar e separar o que é da alma do que é espiritual. É muito importante porque se você estudar o Novo Testamento, e não temos tempo para ir até lá, você descobrirá que o homem carnal, de muitas maneiras, está em oposição ao espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz que o homem carnal não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois elas são discernidas espiritualmente. Portanto, é importante aprendermos a distinguir entre o que é espiritual e o que é carnal. Mas somente a palavra de Deus pode fazer isso. Também pode se dividir entre as articulações e a medula. Assim, a Escritura pode penetrar onde nenhum bisturi cirurgião pode penetrar e onde nenhuma sondagem psiquiatra pode penetrar. Essa é a única coisa que nos leva às profundezas da personalidade humana. E então diz, é um discernidor dos pensamentos e intenções do coração. Discernir significa analisar, ver a própria natureza de algo. E alguém disse anos atrás, quando eu era jovem crente, e isso sempre ficou comigo, lembre-se, quando você está lendo sua Bíblia também está lendo você. É uma transação bidirecional. Foi tão vívido para mim porque comecei a ler a Bíblia simplesmente como um filósofo profissional, tratando-a como uma obra de Deus. Mas à medida que continuei lendo, achei tudo muito triste e somente minha determinação de que nenhum livro jamais me derrotaria, me mantendo lendo. Comecei a me sentir bem diferente comigo mesmo. Achei que até então já tinha a resposta para tudo. A filosofia poderia fornecer uma solução para tudo, mas à medida que continuei lendo a Bíblia, tornei-me cada vez menos autoconfiante. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo, achei que estava envelhecendo antes do tempo, embora não tivesse nem 25 anos na época. Eu não percebi que, enquanto eu lia a Bíblia estava me lendo. E no final me senti como Belsazar em sua festa quando a escrita apareceu na parede. Você foi pesado na balança e achado em falta. E minha presunção, meu orgulho, minha arrogância, minha segurança intelectual, tudo começou a murchar diante das Escrituras. E no momento eu não acreditei na época, mas ainda estava fazendo seu trabalho. Então tenha isso em mente. Quando você lê sua Bíblia também está lendo você.
Agora vamos voltar também para a 1 Tessalonicenses por um momento, apenas para mais um aspecto do que a Bíblia fará. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Paulo está escrevendo aos crentes em Tessalônica que responderam de maneira maravilhosa à mensagem do Evangelho. E ele diz: por isso também damos graças a Deus sem cessar. Porque quando recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes, não a acolhestes como palavras de homens, mas como é na verdade a palavra de Deus, que também efetivamente funciona em vocês que acreditam. Você entende que o que a Bíblia fará em você depende em parte de como você a recebe? Se você simplesmente a receber como a palavra de Deus, ela não realizará sua obra completa em você. Como palavra de homem, me perdoe, como uma palavra de homem. Mas se você a receber como a palavra de Deus, ela funcionará efetivamente em você. E quando você ler sua Bíblia, reserve um tempo de vez em quando para dizer ao Senhor: eu creio que esta é a sua palavra, eu recebo como sua palavra. Deixe trabalhar em mim tudo o que o Senhor enviou para fazer, em todas as áreas do meu ser, espírito, alma e corpo, porque eu acredito nisso. E então precisamos ver uma declaração notável que Pedro fez. Em 2 Pedro capítulo 1, uma das declarações mais notáveis que eu creio em qualquer lugar das Escrituras. Apenas os versículos 3 e 4... de 2 Pedro, capítulo 1. E está no meio de uma frase. Os apóstolos escreveram frases bastante longas. Acho que Paulo escreveu mais tempo, mas Pedro também criou algumas bem longas. E em inglês, geralmente, temos que dividi-las. Então, não vou voltar ao início desta frase, vou começar pelo meio. Seu poder divino, que é o poder divino de Deus, nos deu todas as coisas que pertencem à vida e à piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. Essa é uma afirmação incrível. Diz que o poder divino e onipotente de Deus já nos deu tudo o que precisaremos. Você pode responder: bem, Deus, parece que não tenho. Onde está? E o próximo versículo diz a você: pelas quais nos foram dadas promessas extremamente grandes e preciosas, que através delas podemos ser participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que está no mundo através da luxúria. Então, como Deus nos deu todas as coisas que precisamos para a vida e a piedade, onde elas estão? Estão nas promessas. Gosto desta pequena frase que criei: a provisão está nas promessas. Você diria isso comigo? A provisão está nas promessas. Então, se você deseja receber tudo o que Deus providenciou para você, você tem que recebê-lo por meio de suas promessas, porque nelas está tudo o que você vai precisar. Mas também vem através do conhecimento de Jesus, porque a Escritura revela Jesus. E a afirmação surpreendente, se isso não estivesse tão claramente escrito na Bíblia, eu não ousaria dizê-lo, é que através da participação nas promessas podemos ser participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que está no mundo, através da luxúria. Agora precisamos ter muito cuidado, porque há um tipo de ensinamento que não vou nomear, mas muitos de vocês saberiam o nome dele, que está muito na moda hoje, que ensina que se você prosseguir o suficiente e fizer as coisas certas, você pode se tornar um Deus. Tenho certeza de que alguns de vocês encontraram esse ensinamento. Na verdade, deixe-me dizer que se chama Nova Era. Eu costumava usar a frase Nova Era, dizia que era uma nova que estava chegando. Aí roubaram de mim, tive que pensar em outra coisa. Então eu disse que o reino de Deus será estabelecido na terra. Jesus vai estabelecer o seu reino e eles não gostam disso. Mas de qualquer forma, a Nova Era, incorporando muita filosofia hindu e assim por diante, ensina que se você continuar por tempo suficiente, e incidentemente os mormons ensinam o mesmo, eles não dizem isso publicamente no início, mas está lá, que você pode se tornar um Deus. Quero lhe dizer que isso é obviamente falso. Eu vou lhe contar uma razão básica. Deus não foi criado. Nós fomos criados. E o criado nunca pode tornar-se incriado. É um engano. Mas podemos tornar-nos participantes da natureza de Deus, à medida que recebemos e aplicamos as promessas. Sempre penso na escada de Jacó.
Você provavelmente se lembra do sonho que ele teve. Ele estava sozinho no deserto e foi dormir apoiado em uma pedra. Quantos de vocês gostariam de usar uma pedra como travesseiro? Bem, vou lhe dizer, quando estive no Sudão, entre os Radundua, no norte do Sudão, descobri que eles usavam pedras como travesseiros. E eu observei um dia que um sudanês pegou uma pedra comprida e com uma ponta bastante afiada, colocou-a no chão e colocou a parte de trás da cabeça na pedra. E felizmente foi dormir. Então é possível, mas a maioria de vocês não iriam gostar. Mas Jacó estava dormindo com a cabeça apoiada numa pedra. E eu vi alguém dizer uma vez, estaria disposto a dormir com a cabeça numa pedra se pudesse ter o que Jacó teve depois disso. Porque ele teve uma visão, um sonho de uma escada que chegava ao céu. O pé estava na terra, o topo da escada estava no céu. E os anjos de Deus subiam e desciam. E o próprio Jesus estava no topo da escada e ele falou. Mas penso na Bíblia, em certo sentido, como a escada de Jacó. Veja, cada promessa é um degrau na escada. E cada vez que você se apropria de uma nova promessa, você sobe um degrau acima. E no final das contas, isso o levará para o céu. Portanto, nunca negligencie sua Bíblia. É a chave do seu bem-estar. A chave do seu sucesso. É o presente mais precioso que Deus já nos deu. E vamos ter em mente que temos tantas Bíblias hoje e discutimos se usaremos essa tradução ou aquela tradução, ou se queremos que seja ilustrada ou com notas. Vamos lembrar que há milhões e milhões e milhões de pessoas em todo o mundo que nunca abriram a Bíblia. Eles não têm escolha. E vamos lembrar de uma coisa que no passado, nos séculos anteriores, homens e mulheres deram suas vidas em sacrifício para preservar a Bíblia para você e para mim. Então vamos tratá-la com reverência. Sejamos respeitosos com a Bíblia, porque é a forma como Deus entra em nossas vidas. Agora quero tratar, ao encerrar esta sessão específica, de algo interessante da qual tenho pouco tempo para tratar. Esses são os efeitos da palavra de Deus. Paulo disse aos Tessalonicenses que isso funciona eficazmente em você porque você acredita. Por isso quero apontar 8 efeitos que a palavra de Deus pode ter em sua vida. Estas são coisas que a palavra de Deus fará por você e por mim. Iremos em primeiro lugar para Romanos capítulo 10, versículo 17. Na verdade, posso citá-lo sem olhar, mas... Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Agora, esta é uma escritura maravilhosa, porque fiquei no hospital durante 1 ano, nos desertos do norte da África, com uma doença de pele que os médicos não conseguiram curar naquele clima. Eles acabaram chamando isso de eczema crônico. E, na verdade, eles realmente não têm cura para essa doença até hoje. E eu tinha acabado de me tornar cristão e dizia a mim mesmo, sei que se tivesse fé, Deus me curaria. Mas a próxima coisa que sempre disse foi, mas não tenho fé. E lá estava eu no que John Bunyan chama de pântano do desânimo, vale do desespero. Eu não tinha fé. Então, um dia, um raio de luz brilhante brilhou naquele vale escuro. E veio de Romanos 10, 17. Então a fé vem. Se você não tem, você pode conseguir. Você não precisa ficar sem ela. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé está chegando a muitos de vocês agora mesmo enquanto ouvem a palavra de Deus. Você sabe que na época do Novo Testamento, a maioria das pessoas que liam em alta voz mesmo que fosse para si mesmas. Por exemplo, o eunuco etíope estava no seu carro lendo o profeta Isaías e Filipe ouviu-o ler, embora estivesse lendo para si mesmo. E há algo a ser dito sobre a leitura em voz alta. Porque quando você se ouve lendo, a fé vem. Entendeu? Tudo bem, esse é o produto número 1.
das Escrituras. O número 2 é que produz o novo nascimento. É pela palavra de Deus que nascemos de novo. Tiago capítulo 1, versículo 18. Falando sobre Deus, ele diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, que é a Bíblia, para que fôssemos uma espécie de primícias das suas criaturas. Por sua própria vontade. Você sabe por que Deus fez isso? Porque ele decidiu fazer isso. Não recebemos nenhuma explicação além disso. Quando você volta ao início de tudo, tudo começa com a decisão de Deus. Deus decidiu criar um povo para si mesmo. E ele decidiu que eles seriam gerados pela palavra de Deus, pelas Escrituras. E foi isso que levou você e eu a conhecer a Deus, a nos tornarmos uma nova criação, o povo de Deus, pela palavra de Deus. Então, em 1 Pedro, ele continua no mesmo tema. 1 Pedro 2, versículos 22 e 23. 1 Pedro 2, 22 e 23. Já que purificastes as vossas almas na obediência à verdade por meio do Espírito, no amor sincero aos irmãos, amai uns aos outros fervorosamente com um coração puro. Observe como você purifica sua alma, obedecendo à verdade. Não ouvindo a verdade, mas obedecendo-a. E qual será o resultado? O resultado será um amor sincero. E então Pedro continua, tendo nascido de novo. Observe que, tendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Qual é a semente incorruptível? Através da palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Portanto, é a semente da palavra de Deus, recebida no seu coração pela fé, que produz o novo nascimento. A semente é incorruptível. A vida que ela produz é incorruptível. A natureza da semente determina a natureza da vida que dela provém. Se você plantar um caroço de maçã, não terá uma laranjeira. A natureza da semente determina a natureza da vida. A palavra de Deus é incorruptível. E a vida que ela produz é incorruptível. É divino, é sagrado, é eterno. E então, uma vez que você nasceu de novo, o que você precisa é de nutrição. E o que é maravilhoso é que a palavra de Deus forneceu alimento adequado para cada estágio do crescimento espiritual. Quando você é apenas um bebezinho espiritual, você precisa de leite. E é isso que Pedro diz no próximo capítulo de 1 Pedro, no versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite puro da palavra para que assim possam crescer. Então, uma vez nascido de novo, você deverá ter um apetite muito saudável pela palavra de Deus. E há muitos de nós aqui esta noite, tenho certeza que poderíamos testemunhar quando nascemos de novo, que a única coisa que queríamos fazer era ler a Bíblia. Nascemos bebês saudáveis, com um apetite saudável pela única coisa que realmente poderia nos nutrir. Mas à medida que crescemos, precisamos de coisas como pão. Mas não precisamos voltar para lá, disse Jesus a Satanás quando o tentou fazer pedras em pães. O homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus não é apenas leite, é também pão. Mas à medida que crescemos, precisamos de mais alimentos sólidos. E isso também é fornecido em Hebreus capítulo 5. O escritor de Hebreus está escrevendo ao povo judeu, que tinha conhecimento das Escrituras desde sua formação. E ele está dizendo a eles o que Deus gostaria de dizer a alguns de nós. Porque tudo o que você sabe, você deveria estar se saindo melhor do que está. Ele disse, você tem o conhecimento das Escrituras, mas não o está usando. Vou apenas ler estas palavras em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Pois embora a essa altura vocês já deveriam ser professores, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os primeiros princípios dos oráculos de Deus. E vocês passaram a precisar de leite e não de alimentos sólidos. Qual foi a evidência? Eles não conseguiam digerir mais do que as verdades mais simples e básicas. Pois todo aquele que bebe apenas leite não é hábil na palavra da justiça, pois é um bebê. Mas o alimento sólido pertence aos maiores de idade ou maduros. Isto é, aqueles que, em razão do uso, têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Você entende? Para amadurecer, é preciso exercitar os sentidos. Você tem que praticar.
Você tem que aplicar a palavra de Deus, tem que usá-la para reconhecer as situações em que está, as forças com as quais está lidando. Esse é o caminho para a maturidade. Se você nunca aplicar seriamente a palavra de Deus, se você não viver pela palavra de Deus, você nunca amadurecerá. Você nunca conseguirá ingerir mais do que leite ou talvez um pouco de pão. Mas o alimento sólido é apenas para aqueles que praticaram, que se exercitaram, que aplicaram a palavra diligentemente e regularmente em suas vidas. Então esse é o terceiro resultado da palavra de Deus, é o alimento espiritual. O quarto resultado é a iluminação mental. E quero voltar ao Salmo 119, um versículo familiar para muitos, tenho certeza, Salmo 119, versículo 130. O salmista está falando com Deus e diz: a entrada das tuas palavras ilumina, dá compreensão aos simples. Portanto, a entrada da palavra de Deus em nossas mentes e em nossos corações traz luz. É diferente da educação, a educação não é leve. Você pode ser educado e estar totalmente no escuro. Como eu sei? Porque eu estava altamente educado e totalmente no escuro, até que a luz da palavra de Deus brilhou em minha vida. Então lembre-se, a educação não é leve. Anos atrás eu estava lidando com estudantes africanos na África Oriental, cuja única ambição era obter educação. Certa vez, escrevi um pequeno tratado para eles chamado Você está buscando educação, mas também está encontrando sabedoria? Salientei que sabedoria e educação não são a mesma coisa. E neste folheto apontei algo que chocou algumas pessoas. A maior parte dos problemas do mundo é causado por tolos educados. Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, disse uma vez isto, ele disse: se um homem for um ladrão, ele roubará um vagão, uma carruagem ou um compartimento. Mas se você educar o mesmo homem, ele roubará toda a ferrovia. Então, por favor, tenha em mente que a educação é uma coisa útil, mas não é leve. Na verdade, como eu disse, algumas das mentes mais educadas estão nas mais profundas trevas. É somente a entrada da palavra de Deus que dá a luz. E então, a palavra de Deus fornece cura física. E digo isso por experiência própria. Vamos voltar ao Salmo 107 por um momento? Leitura do versículo 17 até o versículo 20. Tolos. Essas são as pessoas da outra igreja. Nunca somos você e eu. Os tolos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, foram afligidos. Já lhe ocorreu que alguns de nós estamos aflitos porque levamos uma vida errada? Já ouvi tantas pessoas virem em busca de cura para mim. Muito raramente eles sugerem que a fonte do seu problema é a sua vida errada, mas diz que os tolos, por causa das suas iniquidades, são afligidos. A alma deles abominava todo tipo de comida e eles se aproximaram das portas da morte. Eles estavam à beira da morte. O médico não pôde fazer mais nada por eles. Então clamaram ao Senhor na sua angústia. Meu comentário sobre isso é que as pessoas muitas vezes deixam para orar muito tarde. Eles estavam às portas da morte e de repente lhes ocorreu que orar poderia ajudar. E o que Deus fez? Ouça. Ele os salvou das suas angústias. Ele enviou sua palavra e os curou, e os livrou da sua destruição. Observe 3 coisas que Deus faz quando envia sua palavra. Ele salva, ele cura, ele liberta. Os 3 grandes atos da misericórdia de Deus: salvar do pecado, curar da doença e libertar do poder demoníaco. Ele realiza principalmente através da sua palavra. Alguns de vocês, eu sei disso por experiência própria, estão procurando algum pregador que imponha as mãos sobre vocês e ore por vocês e vocês sejam curados. Bem, isso pode acontecer, mas eu sei porque muitas pessoas vêm até mim e pensam que se eu orar por elas serão curadas, mas elas não são, e de fato cheguei a um ponto em que eu estou um pouco preocupado porque vejo que eles estão realmente olhando para o irmão Prince, não para o Senhor. E deixe-me dizer-lhe, sem nenhum pregador, você pode ser curado se receber a palavra de Deus, pois ele enviou a sua palavra, curou-os, libertou-os das suas angústias. E então vem meu versículo favorito,
que foi o que me tirou do hospital quando nenhum medicamento resolveria. Provérbios capítulo 4, os versículos 20, 21 e 22. E cito isso na antiga versão King James, porque foi assim que me ocorreu. Meu filho, preste atenção às minhas palavras. Incline o seu ouvido às minhas palavras. Não as deixes afastar-se dos teus olhos. Guarde-as no meio do teu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para toda a sua carne. As palavras de Deus, diz ele, serão saúde para toda a nossa carne. Agora lá estava há cerca de 7 meses no hospital, os médicos não estavam me curando, e eu dizia, se eu tivesse fé, saberia que Deus me curaria. Então eu recebi aquela escritura, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Comecei a ter esperança e então comecei a examinar as escrituras novamente, com uma nova esperança. Mas você vê, eu tinha um problema. Eu fui um filósofo profissional, e o trabalho dos filósofos é complicar as coisas simples. É quando eles são eleitos. Então, eu não poderia entender a palavra de Deus em sua simplicidade. Li promessa após promessa sobre a cura de Deus, mas pensei que isso significa apenas que ele cura minha alma. Ele não está realmente interessado no meu corpo, isso é apenas corrupto, vai morrer de qualquer maneira. Bendize ao Senhor, ó minha alma, perdoa todas as minhas iniquidades e cura todas as minhas doenças. Eu disse, isso não é apenas as doenças da minha alma. Mas quando cheguei a Provérbios 4, 20 ao 22, não consegui evitar. Deus diz, suas palavras são vida para aqueles que a encontram e saúde para toda a sua carne. E eu disse que nem mesmo um filósofo pode fazer com que a carne signifique outra coisa senão carne. Saúde para todo o meu corpo físico. E então olhei na margem e a leitura alternativa para a saúde era medicina. Acontece que eu era o que o exército chamava de auxiliar médico. Eu disse, como as pessoas tomam seus remédios? A resposta é 3 vezes ao dia após as refeições. Eu disse que é isso que farei. Não posso entrar em detalhes, mas durante um período de 3 ou 4 meses, tomei a palavra de Deus como um remédio 3 vezes ao dia após cada refeição. E ela me proporcionou cura e saúde completa e permanente em um dos climas mais insalubres do mundo, o Sudão. Então vou lhes dizer, irmãos e irmãs, funciona. Agora vamos chegar a apenas mais 3 resultados da palavra de Deus, muito rapidamente. A próxima é a vitória sobre o pecado e Satanás. Salmo 119, versículos 9 e 11. Como pode o jovem purificar o seu caminho? Prestando atenção de acordo com a sua palavra. E então, novamente, no versículo 11, escondi a tua palavra ou guardei no meu coração para não pecar contra ti. Muitos dos nossos jovens hoje realmente questionam se é possível levar uma vida pura. E a maioria dos seus educadores dirá que não. Eles recomendarão o que chamam de sexo seguro, que nunca é seguro. Mas a Bíblia diz que um jovem que dá atenção ao seu caminho, de acordo com a palavra de Deus, pode levar uma vida pura. E agradeço a Deus quando trabalhei com jovens africanos, vi essas palavras serem cumpridas uma vez e outra vez. Eles foram purificados, levaram vidas limpas porque deram ouvidos à palavra de Deus. E você deve se lembrar que vimos em Mateus 4, quando Jesus encontrou Satanás, ele só o enfrentou com uma arma, está escrito. E novamente, e vamos muito rapidamente agora em Efésios 5, versículos 25 a 27. Efésios 5, 25 ao 27. Maridos, amem suas esposas. Apenas deixe-me dizer a vocês, maridos, isso não é uma sugestão, é um mandamento. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que pudesse santificá-la e purificá-la com a lavagem da água, pela palavra, para que ele pudesse apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que fosse santa e sem mancha, como se Jesus proporcionará com uma noiva santa e sem mácula, através da lavagem da água pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos santifica, nos purifica. João disse de Jesus, este é aquele que veio pela água e pelo sangue. Não apenas pela água, mas pelo sangue. Pelo sangue do seu sacrifício, ele nos redime, mas pela água da sua palavra, ele nos purifica e santifica. Precisamos de ambos. Somos redimidos pelo sangue para que possamos ser purificados pela palavra. E finalmente, diz Tiago, e não nos voltaremos aí,
mas na sua epístola, capítulo 1, versículos do 23 ao 25. A Bíblia é um espelho espiritual. Quando você olha para ela, ela não mostra sua aparência física, mas como você é realmente por dentro. E Tiago ressalta que quando você se olha no espelho e você vê algo errado, a coisa mais sensata a fazer é cuidar disso. Se o seu cabelo estiver fora de ordem, você o escova. Se o seu rosto estiver sujo, você o lava. Você age de acordo com o que vê no espelho. E Tiago diz, você precisa fazer isso quando se olha no espelho da palavra de Deus. Você precisa ver o seu eu espiritual nele e agir de acordo com tudo que ele mostra que você precisa fazer. Então deixe-me recapitular isso e encerrar. 8 efeitos da palavra de Deus. Produz fé, é a semente do novo nascimento, é alimento espiritual, produz iluminação mental, proporciona cura física, torna possível a vitória sobre o pecado e Satanás, proporciona limpeza e santidade e é um espelho espiritual. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.